Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta sexta-feira, 15 de dezembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou então nos ouvir pelo Spotify, quando e onde você quiser. Não deixe de conferir também o Veja SA, o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, no nosso canal no YouTube. Antes de começar o Veja Mercado, vamos à capa de Veja desta semana, porque a capa desta semana conversa muito com os assuntos que nós discutimos aqui no Veja Mercado diariamente. É sobre inflação. Dragão domado está na sua tela para quem nos assiste pelo YouTube. Leio aqui a capa. A atuação independente do Banco Central, que resistiu a pressões políticas, fará com que a inflação fique dentro da meta pela primeira vez desde a pandemia. Gastos desenfreados do governo em 2024, porém, podem comprometer essa conquista. A reportagem de capa de Veja desta semana fala sobre a inflação do Brasil, que está sob controle. Nós falamos aqui no Veja Mercado, semana após semana, que os dados mensais de inflação estão dentro da expectativa do mercado, até ligeiramente abaixo das expectativas do mercado. E pela primeira vez desde 2020, ano atípico de pandemia, a inflação deve ficar dentro do limite da meta estipulada pelo Banco Central, que é de 3,25% ao ano, mas com uma tolerância de 1,5% para baixo ou para cima. A inflação deve ficar, segundo o Boletim Focus, em 4,51% neste ano. A reportagem completa você acessa no nosso site. Ela é assinada por Larissa Quintino e Luana Zanobia. Não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã de hoje. Ontem, dia importante na Bolsa de Valores. O Ibovespa bateu a sua máxima histórica ao atingir os 131.259 pontos. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou o dia em alta de 1%, um pouco abaixo dos 131 mil pontos. A grande razão do otimismo do mercado financeiro nessas últimas semanas, especialmente ontem, quinta-feira, se deu em razão do comunicado do Banco Central Americano, o Fed, que deixou aberta a possibilidade de cortes mais acentuados nas taxas de juros americanas já em 2024. O primeiro corte é precificado para o próximo mês de março. Lá fora, nos Estados Unidos, o Dow Jones, índice americano, também atingiu a sua máxima histórica. Aqui no Brasil, o Copom ainda se mantém conservador em relação ao ritmo de cortes nas taxas de juros brasileiras e deve manter cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Ainda no radar dos investidores, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e também a reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que as matérias podem ser analisadas nesta sexta-feira. A reta final do ano promete bastante emoção no mercado e no Congresso Nacional também. Para conversar comigo sobre esses e também sobre outros assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Felipe Vasconcelos, sócio da Ecos Capital. Felipe, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado por me receberem. Prazer é nosso. Felipe, eu começo falando sobre a inflação, que é o assunto da capa da Veja nesta semana. Ela vem dando sinais de que está sob controle e a independência do Banco Central ela é fundamental nesse processo de condução da política monetária, apesar das pressões políticas, especialmente neste ano, no começo dele. Mas eu quero jogar para 2024, porque nós já estamos na reta final desse ano. É esperado algum tipo de avanço na inflação para o ano que vem? Quais são os riscos em torno dos preços para 2024? E o que o mercado projeta para o próximo ano? Olha, Diego, como você bem colocou, acho que o grande risco que nós temos e que está relativamente na nossa mão, quando eu digo nossa, na mão do governo, é o ritmo de gastos e aquecimento da economia que o governo vai tentar implicar no ano que vem. Então, em frente disso, nós temos, enfim, uma série de potenciais pressões, especialmente no mercado de trabalho e relacionado talvez a algumas grandes obras. Hoje, por exemplo, está acontecendo o leilão de transmissão da ANEEL, que prevê mais de 20 bilhões de reais em investimentos. Então, esse ritmo de investimento, se por um lado ele resolve alguns problemas, alguns gargalos que o Brasil tem, por outro, coloca alguma pressão na inflação. Acho que a vantagem que nós temos no que diz respeito a esse controle é que nós temos um Banco Central que, como você bem colocou, se mostrou resistente a ceder à pressão política.
Então, muito embora nós tenhamos hoje dados que nos permitem ser mais, talvez, otimistas com relação ao ritmo de cortes na Selic, podemos esperar que o Banco Central será cauteloso e profissional na gestão desse indicador tão importante. Certo, essa cautela do Banco Central no próximo ano se dá em razão dos riscos fiscais, em razão da meta do déficit zero para o ano que vem, em relação ao temor que se existe de que essa meta seja alterada logo no início do próximo ano, e mais, é responsável do Banco Central adotar esse ritmo mais cauteloso, ou caso os dados de inflação aqui no Brasil continuem sob controle, o crescimento continue desacelerando, como a gente tem visto trimestre após trimestre, e o cenário externo se mostre mais favorável, essa outra combinação de fatores pode acabar pesando mais e permitindo uma extensão desse ciclo. Com certeza. Aqui, para o Banco Central, talvez os dois principais elementos que ele precisa observar internamente são a inflação e a questão fiscal. Acho que a inflação ela tem se mostrado, como a capa dessa semana sugere, controlada. Acho que é mérito da equipe econômica do Banco Central, mas a questão fiscal ela traz preocupação, porque se não há um conforto de que o país, o governo, será responsável sob essa ótica, isso limita a flexibilidade do Banco Central de fazer cortes adicionais, especialmente porque aumenta a percepção de risco de uma irresponsabilidade fiscal. E, consequentemente, os investidores dispostos a continuar financiando a dívida brasileira passam a exigir um prêmio de risco maior. Agora, tem um elemento externo que é importante nós levarmos em consideração também, que é o comportamento das taxas de juros globais, em particular do Banco Central americano. O Fed, ele, de alguma maneira, surpreendeu o mercado, indicando a possibilidade de cortes de juros já no ano que vem, e isso diminui um pouco a pressão do Banco Central brasileiro para acelerar esse ritmo de cortes e talvez estabelecer um fim do ciclo de afrouxamento monetário abaixo das expectativas atuais da maior parte dos economistas. Então, enquanto as estimativas indicavam um juros no fim do ciclo por volta de 9,5%, 9,25%, já tem gente hoje falando de um fim de ciclo girando em torno de 8,5%, alguns mais ousados até 8%. Certo, vamos falar dela, da máxima histórica do Ibovespa, que foi batida ontem pela manhã. O índice superou 131 mil pontos, fechou um pouco abaixo disso no final do dia. Esse rally da Bolsa de Valores, ele tem força para chegar até o final do ano, até o começo do mês de janeiro? Quais acontecimentos nos próximos dias e nas próximas semanas podem interferir no humor do mercado positivamente ou negativamente também? Diego, se você olhar a história, os últimos 10 anos, em 65% das vezes nós tivemos um rally no mês de dezembro. Então, se o investidor quiser fazer uma aposta, ele deveria apostar que o mês de dezembro é um mês bom para estar comprado em bolsa. Agora, nós temos ainda pouco tempo para o fim do ano, mas bastante coisa pode acontecer, em particular nessa reta final do Congresso. Então, talvez um ponto que possa influenciar tanto positivamente quanto negativamente o índice diz respeito à reforma tributária. Ela está sendo discutida, existe uma pressão forte do governo de ter alguma espécie de aprovação esse ano ainda, e dependendo de como essa aprovação se der, pode jogar um pouco mais de combustível no índice até o final do ano, mas é muito incerto. De todo modo, eu acredito que as variáveis macroeconômicas, em particular a previsão de redução das taxas de juros, que agora os investidores começam a digerir, começam a refletir nas suas carteiras de investimento, deva ser talvez o principal fator determinante para um segmento aqui desse ritmo de alta. Certo, eu quero falar um pouco também sobre o capital estrangeiro, porque em novembro, especialmente, ele entrou
teve uma alta bastante expressiva aqui no Brasil, quase 20 bilhões de reais entraram na Bolsa só em novembro, depois do comunicado da reunião de novembro do FED. Agora, em dezembro, nós tivemos outro comunicado, que aí sim deixou a porta bem aberta para cortes de juros em 2024. A tendência é de que esse capital estrangeiro continue entrando aqui no Brasil e que tipo de efeito que isso ainda pode provocar na cotação do dólar, porque apesar do Ibovespa ter atingido ontem a sua máxima histórica, o dólar ainda está na casa dos 4,90, não está na mínima do ano, vamos dizer assim. Claro que não há uma relação mecânica entre esses dois indicadores, mas que tipo de efeito a gente pode ter no dólar e essa tendência de capital estrangeiro ela deve se manter por mais algum tempo? Eu acredito que sim, Diego, porque quando você olha o mundo e a situação geopolítica global, pode-se dizer que o Brasil ele está virando quase que uma das únicas opções que os investidores internacionais têm de investir no mercado emergente. Isso porque, enquanto o Brasil pode receber um fluxo maior de capital estrangeiro, a China experimentou uma fuga de capital de investidores institucionais globais ao longo desse ano, e esse movimento aparentemente deve continuar, especialmente porque o país está desacelerando. E os potenciais beneficiários desse movimento acabam sendo, por um lado, a Índia, que se mostra um parceiro estratégico da maior parte dos países globalmente, e principalmente o Brasil, porque quando nós olhamos outros mercados, ou, por exemplo, os BRICS, você não consegue mais cogitar investir na Rússia, a África está passando por uma série de dificuldades, na América Latina você tem México, Brasil e Chile, e esses dois outros países já estão com um ritmo de investimentos mais maduro e mais constante. O Brasil ele ficou, de alguma forma, esquecido nos últimos anos. Mas é um país que tem uma população grande, apresenta alguma perspectiva de crescimento e tem um potencial de desenvolvimento ainda bastante relevante para ser explorado. E esse movimento, caso se concretize, deve naturalmente colocar alguma pressão no dólar. Mas eu não diria que o investidor deve esperar grandes movimentos no dólar, porque no final do dia, o que realmente vai influenciar a cotação da moeda é o mercado de juros, e nós temos que esperar para ver como é que o governo vai tratar a questão fiscal, como é que o Banco Central brasileiro vai se comportar na próxima reunião de 2024, qual que vai ser o comunicado, porque esse comunicado acabou sendo divulgado de alguma forma datado, uma vez que o Fed soltou um comunicado, por sua vez, bem mais relevante, né, com o potencial de influenciar a sua política monetária. Então, eu diria que sim, existe a chance do capital estrangeiro entrar num ritmo maior no Brasil a partir do ano que vem, mas o câmbio ainda é um campo de bastante incerteza. Certo, você falou sobre o Congresso em uma das respostas, sobre essa reta final do ano, um dos fatores que podem influenciar no mercado, e nós temos concretamente a reforma tributária e também a LDO nessa reta final para serem discutidas. Arthur Lira, presidente da Câmara, diz que as matérias serão analisadas sim ainda neste ano. Essas duas matérias em especial, elas já estão precificadas pelo mercado, elas já estão no preço da Bolsa de Valores, ou elas ainda podem interferir nos ativos, podem interferir no humor no mercado, e de que maneira? Podem repercutir bem ou podem repercutir mal a depender das mudanças? Diego, eu acredito que sim, já está precificado, e qualquer movimento para cima ou para baixo poderia vir de alguma surpresa nessas pautas. Na minha visão, existe um risco maior de termos uma surpresa negativa, caso algo ocorra com essas duas aprovações da Câmara, e isso poderia influenciar o mercado, do que positiva. Então, o mercado, ele, à primeira vista, trabalha já com um cenário de aprovação, e a concretização da aprovação pode liberar um pouco de fôlego para novas altas no Bovespa, dado que devem haver investidores esperando essa confirmação, mas algum problema nessas duas agendas importantes pode trazer surpresas negativas, sim.
Certo, a inflação está sob controle no Brasil, os juros estão sendo cortados pelo Banco Central e o cenário externo mostra alguma resiliência, quer dizer, perdão, o cenário externo mostra alguma melhora em relação aos últimos meses, isso sim. Além disso, no próximo ano 2024, também teremos o novo PAC aqui no Brasil. A projeção de crescimento econômico da economia brasileira para 2024, medida pelo Boletim Focus, de 1,5%, ela pode ser classificada hoje como conservadora? Olha, Diego, essa é uma pergunta difícil, porque tem muitos fatores que influenciam nesse crescimento. Acho que nós temos, com relação ao PAC, a necessidade de dividir ele em várias etapas. Acho que o tema que nós observamos com mais cuidado aqui na Ecos Capital, porque se conecta com os investimentos que nós fazemos, diz respeito, em particular, ao setor de energia. Então, eu vejo com bons olhos o leilão de transmissão de energia, que inclusive está acontecendo hoje, que prevê investimentos de mais de 20 bilhões de reais ao longo dos próximos anos para construir mais de 4.000 quilômetros de linhas de transmissão. Então, investimentos como esse são extremamente importantes e, naturalmente, fomentam uma indústria bastante grande, que é a indústria de energia, porque, havendo a possibilidade de mais pontos de conexão, você permite o desenvolvimento e a construção de novas usinas, potencialmente pode baratear a energia para os grandes consumidores, o que incentiva o estabelecimento de mais grandes indústrias no país. Então, esse é um risco de alta que nós temos, que eu vejo com ótimos olhos. Agora, o PAC, por si só, como um motor da economia, com relação a isso, eu sou um pouco mais cético, porque cada caso é um caso e, se você olhar o histórico do PAC, ele não é 100% primoroso, né? Então, existe sim um potencial de alta, mas eu acho que ele está mais fora da mão do governo do que a maior parte das pessoas gosta de achar. Tá certo, Felipe. Quero agradecer a sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas do nosso programa estão sempre abertas. Até uma próxima e boas festas nessa reta final do ano. Muito obrigado, Diego. Obrigado, equipe. Boas festas e até a próxima. Valeu, até mais. Até. E antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia nos mercados. A máxima histórica do Ibovespa, ela foi batida ontem pela manhã. Vamos ver se esse recorde será mantido nesta sexta-feira. Ontem o Ibovespa fechou pouco abaixo dos 131 mil pontos. Na agenda do mercado de hoje, o leilão de transmissão de energia, que pode arrecadar até 21 bilhões de reais no leilão entre as empresas privadas. Além disso, também, Arthur Lira, presidente da Câmara, promete discutir reforma tributária e LDO ainda neste ano, possivelmente nesta sexta-feira. E a semana foi cheia de indicadores. Ainda nesta sexta-feira teremos a publicação do IBCBR de outubro pelo Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB para aquele mês. Passando pelos indicadores, o dólar abriu o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 4,93, e os futuros do Ibovespa também são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja SA é outro programa nosso, semanal, com os executivos das grandes empresas do país, publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço, no nosso canal no YouTube. Não deixe de conferir. Leia também a nossa reportagem de capa desta semana, que é sobre economia, é sobre inflação, sobre as metas de inflação deste ano, que serão cumpridas pela primeira vez desde 2020, ano atípico da pandemia. Te desejo um excelente final de semana, um bom descanso e semana que vem estaremos aqui. Conto com você. A gente se encontra. Até lá.